Olá para você que me acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Controle Externo, nosso nome é nossa atividade fim, mas aqui nós falamos sobre muitos outros assuntos que são afeiçoados a esse universo. E é um prazer estar na sua companhia mais uma semana aqui pela TV Alesp, onde você nos acompanha, e além da TV Alesp, estamos também pela Rede TCESP em mais de 100 emissoras, TVs Câmaras do Estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários também. Um abraço ao pessoal da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O nosso programa é gravado no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, coração da capital paulista. E além da transmissão que eu acabei de dizer, nós estamos sempre nas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estamos sempre também no YouTube. Para você que nos acompanha, eu sempre faço aquele pedido de se inscrever, compartilhar o nosso conteúdo e ativar o sininho de notificações. São reportagens, lives, eventos institucionais, documentários, muita coisa legal por lá. E também no podcast TCESP, que está hospedado nas principais plataformas da podosfera mundial. Ou seja, não tem desculpa para não saber o que fazemos por aqui e aprender muito mais sobre controle externo. E o programa de hoje traz como convidada a Roberta Marques Ianês, que é presidente da Comissão de Ética do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. Roberta, obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Roberta. E a pronúncia correta do seu sobrenome é uma coisa que nós jornalistas detestamos, é errar. Tem um tio nesse N? Tem um tio no N, mas pode falar Ianês. Ianês. Tem pessoas que falam Ianês, mas é Ianês mesmo. Então não tem nem o tio no N, nem o chapeuzinho no E, para fazer essa flexão do E. Não. Ianês, muito bem. Roberta, deixa eu apresentar você para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, para o nosso ouvinte. A Roberta é formada em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui da nossa quase vizinha, né? Universidade de São Paulo, a USP. Tem pós em Direito Público pelo IBMEC e também MBA em Governança na Escola Brasileira de Direito. Tem, então, uma formação bastante sólida. Assim que terminou a sua graduação, já ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e está no Departamento Geral de Administração. Há quanto tempo já aqui, Roberta? Vai fazer uns 10 anos. 10 anos. Quase 10. Acabou a graduação. Já entrei aqui. Entrou no Tribunal de Contas e segue nessa área meio do tribunal, que é fazer o tribunal funcionar, que é o que faz o Departamento Geral de Administração. Aqui a gente manda aqui um abraço para o Dr. Malek, que é o diretor do DGA nosso aqui. E a Roberta é a atual presidente da Comissão de Ética da Casa. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. É um assunto complicado, muitas vezes controverso. A gente fala de ética, às vezes as pessoas torcem o nariz, fazem... Aí se a gente for pensar na ética, vamos voltar lá na Grécia Antiga, né? Nós vamos voltar para os tempos dos filósofos gregos, onde surgiu a ética, essa questão. Não. Vamos de modo prático. Isso. Vamos falar no nosso dia a dia, o que a gente pode aprender, o que é feito aqui no tribunal, né? O que é feito na esfera pública e muito mais. Em primeiro lugar, Roberta, existe uma comissão de ética na casa? Como é que funciona isso? Qual que é o papel dessa comissão para a gente entender, né? O que é uma comissão de ética? O que chega para vocês? Então, acho até importante essa pergunta, porque a gente fala que existe uma comissão de ética, como você falou, as pessoas às vezes se assustam. Sim. E pensam assim, mas ética, torcem o nariz, então é uma caça às bruxas, agora a gente vai ficar espreitando o comportamento das pessoas para ver o que é certo, o que é errado. Essa comissão, então, é que vai fazer esse tipo de espreitamento, né? Não tem nada a ver com isso. A comissão, na verdade, ela representa cada uma das áreas, porque nós temos representantes de todas as áreas do tribunal, nós representamos o tribunal nessa questão de ética, representamos, então, todas as áreas, né, que movem o tribunal. E nós não ficamos espreitando os comportamentos alheios. A gente posso ficar mais tranquilo. Fica mais tranquilo, totalmente tranquilo. A gente não está te observando de longe, não tem câmeras na nossa sala observando o que cada servidor do tribunal faz. Não, a gente tem que orientar sobre questões éticas, inspirar os outros servidores nessas questões e também, obviamente, analisar casos concretos que cheguem até nós, as denúncias que vêm através da ouvidoria.
Mas eu acho que o primordial é uma orientação sobre ética, construir um rol de valores éticos e trazer esse ambiente ético para casa. Esse é um papel que nós temos de engajamento nessa questão. Eu ia usar exatamente esse termo que é ambiente, né? É uma cultura, um ambiente, Isso. né? É o do dia a dia, porque aqui, né, e quando a gente fala do ambiente de trabalho especificamente, né, Roberta, é onde a gente passa a maior parte do dia, muitas vezes, né? Sim. A gente divide o nosso dia dessa maneira, a maior parte no trabalho, o resto do tempo que sobra em casa, a gente ainda tem que dormir nesse intervalo para estar pronto para o dia seguinte. Então, temos que ter um cuidado maior com a qualidade do ambiente onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E aí me dá uma dúvida que aí me lembra até a época da escola, onde a gente estudava isso, né, a moral, né, os conflitos morais, os choques morais. Qual que é a diferença que a gente pode trazer, então, entre ética e moral, já que a gente vai pegar a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, lá de 88, no artigo 37, traz a moralidade como um princípio básico da administração pública, é o que a gente cobra do gestor, por exemplo. O cara foi lá, foi eleito, passou pelo escrutínio da urna, né, é o nosso representante, aí o cara é pego roubando, atos de corrupção, etc. e tal. O cara não tem moral para ser um político, para ser um prefeito, um deputado, um presidente. A gente fala isso, né? A política brasileira está desmoralizada porque essas pessoas fazem o que querem. Onde que entra essas diferenças e o que a gente pode falar sobre isso? A ética, ela seria um conjunto de princípios e valores que norteiam a conduta humana, que norteiam a nossa vida em comunidade, em sociedade. Ela é uma inteligência compartilhada a serviço dessa harmonia, desse aprimoramento nos relacionamentos humanos. Então, é um saber, é um conhecimento, é um arcabouço de princípios que nos regem no nosso dia a dia. Já a moral é uma questão mais prática. Então, é como se eu, dentro dos meus princípios, eu soubesse, naquilo que não é meu, eu não tenho que ter posse, não me pertence, eu não vou pegar. Já a moral é roubar ou não roubar. Vem para um campo mais prático, então isso seria a moral. É como se fosse a ética aplicada. Essa é a diferença entre as duas, a principal diferença. Então a ética fica um pouco mais no campo das ideias, de um saber, apesar de ser um saber prático, mas que desce para essa moral. Que é a aplicabilidade dela nas questões que a gente vai tocar ao longo da vida. Sim. Agora ficou mais claro. Realmente, eu não tinha pensado nisso como uma aplicação da outra. E como é que uma comissão de ética, ela contribui para garantir essa integridade, né, se nós podemos dizer assim, dos servidores, né, para garantir a aplicação disso, a integridade e esse ambiente que nós vínhamos falando? Então, é até muito difícil falar que a comissão vai garantir, né, essa integridade na casa, porque não é um papel apenas da comissão, né? Como eu te falei, a comissão ela representa. Então, eu creio que assim, a garantia de um ambiente íntegro e ético pela comissão, né, nesse papel de engajamento dos outros servidores, é trazer para todos, é trazer para casa uma responsabilidade que é de todos, mostrar que é de todos, não é nossa responsabilidade apenas. Nós podemos engajá-los, nós podemos inspirar, orientar, porque existe essa questão pedagógica também, né, que a gente faz junto com a Escola de Contas. Então a gente vai promover uma palestra, a gente vai promover um colóquio de ética, como fizemos agora na Semana Jurídica, um debate sobre o tema. Nós vamos ter essa parte também pedagógica e orientativa, mas é mostrar para todos os servidores que a responsabilidade é nossa. Inclusive, a gente está aperfeiçoando o nosso instrumento normativo, que é a Resolução 8/2021, e a nossa ideia, né, foi uma ideia que foi discutida entre nós, é trazer, quando a gente tiver esse texto, né, pronto, a gente trazer para que as pessoas possam discutir junto com a gente, como uma audiência pública, discutir os pontos, trazer assim, ideias também, porque é mostrar que é realmente uma responsabilidade de todos. Se cada um dentro do seu setor souber que não é lá na comissão, mas aqui eu também sou agente de transformação ética, eu também sou um agente ético, aí a gente consegue garantir a construção desse ambiente, ainda que seja, né, cada um seja uma gotinha no oceano, mas o oceano seria menor se não tivesse aquela gotinha. Então, é uma gotinha de cada um em cada setor. Então, o diálogo é muito importante, né? A conversa, a abertura,
para que as pessoas estejam aptas a aprender, aptas a entender sobre isso. Acho que essa construção é importante, porque muitas vezes a ideia que se tem é de que é algo muito concreto, duro, impossível de mexer, é uma pedra e como está e pronto. E, na verdade, é essa desconstrução que vem sendo proposta. Sim, a gente quer conversar, dialogar sobre o tema, inclusive quando as pessoas mandam para nós, né, uma denúncia e falam sobre coisas concretas, coisas que aconteceram, a gente não tem no nosso caminho uma chegada numa punição. A gente não percorre esse caminho, a gente percorre um caminho principalmente de orientação, de recomendação, de observação ao código. Observe o código nesse sentido, para que a gente possa melhorar as condutas. Né? Então, eu acho que esse diálogo é importante nessa construção. Agora, como é que a gente pode ter aqui alguns exemplos concretos, né, de situações que o Comitê de Ética tem um papel preponderante? Como é que a gente pode falar assim, olha, vamos dar um exemplo, funciona assim. Alguns casos que têm chegado para nós nesses meses aí de atuação, meses não, né? A gente já está com 1 ano e 3 meses aí de atuação na comissão, e algumas coisas que chegaram bem interessantes para nós, que inclusive assim, elas são questões bem atualizadas frente ao nosso estatuto, porque nós temos também o Estatuto dos Servidores Públicos, né? A Lei 10.261 de 68. De 68, 68, ok. grave bem. Então, teve muita atualização de lá para cá. E hoje uma questão que pega muito, que a gente recebeu, são questões de comunicação nas redes sociais. Como ter essa responsabilidade. Então, o que postou, o que a pessoa fez nas redes sociais. Olha, tem uma postagem lá que a gente está entendendo que não é muito ética. Então, chega para nós uma denúncia sobre aquela postagem. Às vezes aquela pessoa super fofinha no dia a dia, mas na rede social vira um animal e xinga de cá, e xinga de lá, e expõe coisas que não devia. Só que aquela pessoa, ela é servidora, ou ela até põe, né, na rede social, servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas aí no conteúdo você vai ver e você fala, então a rede social tem sido um ponto. Porque assim, nós somos seres integrais, então não dá para você separar, olha, eu sou o Fernando da rede social é mas o do tribunal é outro, não tem como separar. Então as pessoas acabam nos conectando. Deixa eu apagar minha rede social Apaga aqui, isso então. agora mesmo. Inclusive eu vi um pouquinho antes de chegar aqui que você tinha temos alguns feito problemas, uma postagem, eu espero que não chegue nenhuma denúncia sobre isso, mas fica tranquilo. Ufa. Mas nós somos seres integrais, então não tem como separar. As pessoas vêm e começam a conectar por coisas que a gente faz, coisas mínimas. Mas é um trabalho no tribunal, é um servidor. E já do Estatuto de 68 já diz que nós temos que proceder na vida pública, na vida privada, de forma a dignificar a nossa função pública. Então eu não posso simplesmente separar da minha vida privada que eu sou um servidor público, né? Que eu estou representando o público. Que eu estou representando essa vida pública, então eu não posso excluir isso. E aí a pessoa vai para a rede social, e hoje assim, você fala de tudo, todo mundo tem uma opinião muito forte, às vezes não pessoalmente, mas vai para a rede social, a pessoa ganha força. Então deixa eu postar mesmo, é sobre política, é sobre situações comuns da vida, sobre questões do trabalho, a pessoa chega e começa a colocar. E aí as pessoas que vêm, né, chegam, vi essa postagem, vi essa situação, então nós já recebemos das denúncias que recebemos, a maior parte aí é de rede social. Então, cuidado, servidores. Você sabe que eu tenho um episódio que aconteceu comigo há muitos anos e eu sempre, jornalista, rádio, televisão, uma imagem exposta, nos meus programas eu sempre batia a questão da lei seca, de beber e dirigir dá errado, é contra a lei, pode matar, que a gente mostrava casos e casos e casos. Certa vez foi publicada uma foto de um grupo de amigos que eu estava, numa festa, e eu estava com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, uma long neck. E veio um comentário na foto de um pai que perdeu a filha num acidente de trânsito que o cidadão estava bêbado. Ele só escreveu assim, quem te levou para casa esse dia? E, de fato, aquilo que você falou, o que nós somos na nossa vida privada, nós temos que ser na nossa vida pública. Eu sempre bati essa tecla, não faria sentido eu mostrar uma coisa diferente. Eu falei, olha, o último rapaz da foto era o nosso motorista da rodada, ele estava com a garrafa de água na mão e a gente sempre fez essa questão de rodar. Hoje vai um, hoje vai o outro, para poder ter a segurança, a garantia daquilo, do discurso bater com o nosso dia a dia. Né? E você vê, eu fui cobrado. Mas estava ali a resposta. Realmente, talvez eu nem devesse estar com aquela foto ali, muitas vezes, que fiz esse exame de consciência, mas não, porque realmente não era eu que ia voltar para casa dirigindo, mas a gente fica mais atento.
Isso é uma questão que você colocou bem importante, porque você falou, eu devia ter essa consciência de não ter postado isso, né? Enfim, as pessoas Para não dar margem. As pessoas perguntam, mas o que pode e não pode? Eu acho que isso, às vezes, até uma pergunta, assim, um pouco imatura da nossa parte. O que pode ou não pode? Porque, então, as coisas precisam estar expressas num rol de pode ou não pode para que a gente faça algo. Tem que ter listas, né? Não, a gente precisa ter um bom senso. Né? É como a gente já conversou algumas vezes sobre a questão de comédia. Qual é o limite do que eu posso fazer piada? Qual é o limite do que eu posso postar? Você tem liberdade de expressão, claro, mas use o bom senso. Né? Faça esse exame de consciência e pergunte a si mesmo, isso daqui combina com aquilo que eu faço? É coerente com aquilo que eu tô, onde eu trabalho, com as coisas que eu prego, com as coisas com quem eu trabalho? Enfim, vai desagradar alguém? Vai desrespeitar alguém do meu ambiente, alguém que convive comigo? Enfim. E aí, acho que fazendo esse exame de consciência, a gente foge um pouco dessa lista de pode e não pode e começa a trabalhar o nosso bom senso, a nossa atitude mais crítica em relação àquilo que a gente faz. Exatamente, isso faz muita diferença. Porque às vezes se a coisa está muito discrepante, a pessoa tem que fazer um exame da vida dela. Se realmente faz sentido ela estar onde ela está, fazendo o que ela faz, se realmente ela quer guinar para outro lado, se ela quer... Também é da natureza humana, né? Sim. Fazer essa análise e esse exame, se as coisas estão tão incongruentes, faz sentido buscar uma congruência maior. Agora, quais têm sido, né, os maiores desafios que vocês têm encontrado na comissão, Roberta, para o dia a dia do trabalho de vocês? O que tem sido mais desafiador? O maior desafio que a gente tem é, assim, primeiro quando a gente começou a trabalhar, quando começamos a discutir diante dos primeiros casos que apareceram, a gente... assim, teve um amadurecimento do nosso entendimento sobre aqueles casos. Então, isso foi um trabalho desafiador. Porque a gente olhava, quando a gente recebeu o primeiro caso, a gente já começou a pensar, não, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma averiguação preliminar, a gente tem que chamar as partes, tem contraditório, ampla defesa, tem que ter prazo. A gente começou a pensar dessa forma e aí a gente foi evoluindo o nosso pensamento, o nosso entendimento, conversando também com outras áreas da casa que têm trabalhado com a gente nesse sentido, que é a ouvidoria, a comissão processante. Nós temos também uma comissão processante para já tratar de violações ao estatuto, questões mais sérias, mais graves até, Sim. que já ensejem aí uma advertência, uma repreensão, enfim, já uma penalidade. Então nós começamos a conversar com essas áreas e nós começamos a entender que existe o código de ética, existe a comissão, nós temos ali um nível de apuração e algumas violações éticas que nós vamos apurar, mas um trabalho de averiguação preliminar, um trabalho assim, uma situação que já extrapole e já consista numa vedação ao estatuto, aí já vai para uma outra área. Só que a gente delimitar isso, o que é puramente ético, o que já extrapola e já é uma violação ao estatuto, para chegar nesse ponto, para ajustar o nosso tom, foi um desafio, né? Então, para nós isso assim foi muito tempo de conversa, de amadurecimento, de reuniões, até que a gente chegou num tom mais adequado e a gente entendeu que o nosso papel vinha, assim, lógico, de analisar questões práticas, concretas que cheguem até nós. A gente sabe que é uma violação ética, mas como nós não temos esse caminho de punibilidade, então a gente vai orientar, a gente vai mostrar para as pessoas, olha, observem isso, por que é importante observar essa questão ética? Por que nesse ponto você violou? Porque às vezes as pessoas nem entendem o porquê que elas violaram. Né, o código. Mas isso aqui é uma violação? Mas onde está o código? Mas o que funciona? E a gente mostrar para a pessoa que não. Existe um código e se você fizer esse tipo de conduta, você vai estar violando um código. Então, a gente recomendar e orientar tem sido esse o nosso maior trabalho e foi um desafio chegar nesse entendimento, de delimitar o nosso campo de trabalho. E quais que são, Roberta, os procedimentos para investigar, para lidar com essas violações éticas dentro de uma organização e, no nosso caso aqui, o Tribunal de Contas? Você falou que, né, a ouvidoria é uma grande parceira, porque as pessoas elas usam e devem usar a ouvidoria, né, para serem ouvidas. Olha que achado, né? Óbvio, mas é isso mesmo. Nós tivemos aqui recentemente com o Sérgio Satoshi, que é o ouvidor, né, do tribunal, e também temos a Cibele, que é a Cibele Trivelato, ouvidora das mulheres. Aqui nós temos uma ouvidoria específica. Então, qual que é o caminho, se a gente pode dizer assim, né, esse passo a passo dos procedimentos investigativos e as tratativas da comissão? Então, a gente recebe muitas vezes as denúncias pela ouvidoria. Pode acontecer de vir uma denúncia direto para a comissão de ética, não tem problema, a gente não vai deixar de analisar porque não passou pela ouvidoria, mas a maioria delas vem pela ouvidoria.
nós recebemos, nós ouvimos essas partes envolvidas, porque eu acho que é um ouvir diferente até da ouvidoria. A gente procura entender o que realmente houve ali, onde quebrou ali a conduta ética. Sim. E aí a gente faz um relatório, a gente procede fazendo um relatório, recomendando, né, a observação do Código de Ética, mostrando onde houve aquela violação. E muitas vezes, quando a questão extrapola, a gente manda para as autoridades competentes da casa, né? Então, DGA, STG, a presidência, enfim, mandamos para as áreas específicas, porque aí sim, se houver necessidade de uma averiguação preliminar, ou então de chegar mesmo à comissão processante, aí são essas autoridades que vão enviar. Então, a gente trabalha como uma primeira instância apuratória. Sim, sim. E aí já dá os encaminhamentos que são necessários, Sim. ou termina ali. Ou termina ali, porque pode ser uma questão puramente ética, então a gente já recomenda, e aí as pessoas perguntam, mas isso é efetivo? Tem que punir para ser efetivo? Não, porque as pessoas, eu tenho visto, né, com as denúncias que nós recebemos hoje, que as pessoas, quando elas recebem aquela denúncia, nossa, mas isso veio para mim, mas onde que minha conduta violou o Código de Ética? E a pessoa para refletir no que ela fez. Então, quando chega nessa primeira instância apuratória, a pessoa já dá um alerta para, tipo assim, não posso ser qualquer coisa, né? Não dá para sair aí fazendo o que eu quiser. Então, é uma primeira instância apuratória. Que dá já, muitas vezes, o entendimento necessário para aquela questão. E quando a gente traz você aqui, né, Roberta, que é a presidente da comissão, óbvio, subentende-se que a comissão é formada por pessoas, né? E como é que e de que forma essa diversidade de pessoas, de pensamentos, porque se nem os dedos da mão são iguais, que dirá, né, um grupo de pessoas totalmente heterogêneo para se formar uma comissão para se tratar de ética, para dar encaminhamentos a conflitos e problemas, porque ninguém chega na comissão de ética porque quis, né? por uma questão feliz, uma questão... É sempre algo que precisa, talvez, ser ajustado, né? E como é que essa diversidade de perspectivas dos membros se torna importante para analisar, para as deliberações da comissão? Eu creio que a nossa diversidade é muito importante, realmente nós pensamos diferente, temos assim, idades diferentes, trabalhamos em setores diferentes. São quantas pessoas? São 5 pessoas. 5. Eu, o Éric da presidência, o Estevam, o Dr. Dimas, mais o Aloísio da DF e o Davi da DTEC. Então, nós somos 5 pessoas, temos opiniões diferentes, isso é muito importante, a gente discute muitos casos. E é uma discussão, um debate assim, bem saudável, há muito respeito entre nós, há muita ética entre nós. Nunca saiu briga? Não sai briga entre nós. Que bom, porque se sair briga na comissão de aí a gente né? Para tudo, né? Não, mas eles são muito respeitosos comigo também, que sou a única mulher da comissão. É verdade, verdade. E eles são muito respeitosos comigo, a gente tem construído assim, um relacionamento bem bacana para esse trabalho assim, de ética. A gente diverge, né, nos posicionamentos, mas depois de muito conversar, de muito dialogar, que é a importância do diálogo, né? Pois é. Já entre nós há o diálogo, então a gente dialoga bastante, conversa bastante, e aí a gente vai ajustando ali as nossas opiniões. Então isso traz mais precisão quando a gente decide, quando a gente recomenda algo. Aí cada um, em algum momento, faz aquele relatório da comissão de ética, então cada um expressa também ali sua forma de escrever, o que pensa, e a gente vai trabalhando em conjunto mesmo. Isso eu acho que garante assim, mais precisão mesmo na nossa decisão, na nossa análise sobre os casos. Cada um tem uma experiência, às vezes a gente conhece uma situação que veio de uma área específica, não, eu conheço como é que funciona essa área, então a gente consegue agregar bastante valor, assim, trabalhando juntos. Eu vou até aqui sugerir um slogan para vocês. É conversando que a gente se entende. Com certeza. Bacana, já saiu aqui com um slogan também. A gente pensou até num podcast já também, né? Aí, a ideia do Davi lá da DTEC é não podcast. Gostei. Gostou? Então, já fica a ideia aqui, né? Já estou falando também o dono da ideia, porque isso é uma questão ética. Isso é uma questão ética. Dono da ideia. Exatamente, tem que nominar, né? Tem que dar a fonte, dar a citação, enfim, é importante. Um abraço, então, a todos os membros da comissão, né, que fazem parte. Às vezes a gente acha que é uma coisa gigantesca, e não. São 5 pessoas que se reúnem para fazer essas questões. E aí você falou do relatório, né? Roberta, como é que se mede a eficácia do trabalho de vocês? Vocês têm essa preocupação também? É preciso mostrar isso? Como é que a gente pensa dessa maneira? Sim, a gente tem essa preocupação. E eu creio assim que, quanto a medir esse sucesso,
Primeiro que é um sucesso que você vai medir ao longo de um grande tempo, né? Como eu te falei, a gente está 1 ano e 3 meses atuando, então é difícil ainda medir o sucesso que temos, mas no clima organizacional, que é um instrumento, né, utilizado pela casa, né, para medir realmente o clima da organização, quando foi feita a primeira pesquisa de clima organizacional, houve uma citação de como a casa lida com as questões éticas. Essa foi uma preocupação dos servidores. E uma questão que tinha uma certa dúvida, né? Pairava uma dúvida sobre essa questão. Como que a casa lida com as questões éticas? Então, eu creio que nas próximas medições de clima organizacional, a gente vai conseguir avaliar se as pessoas estão entendendo que há um ambiente mais ético, que há um ambiente mais íntegro, que há menos conflitos. Então, eu creio que a clima organizacional é um instrumento para você medir, é um critério para você medir. As pessoas serem mais ouvidas, então hoje você tem caixinhas aí da ouvidoria também, as pessoas se sentindo ouvidas e sabendo que não só vão ser ouvidas, mas se elas quiserem levar à frente, aquilo vai chegar a algum lugar e vai ter uma análise. Então eu creio que com esses critérios a gente consegue avaliar se a gente está tendo sucesso na nossa atuação. E tem uma palavra que a gente vê muito falar hoje, que é a tal da empatia, né? É preciso ter empatia, é preciso você conseguir se colocar no lugar do outro. Tem muito a ver também com a ética e como é que essa ferramenta da empatia pode influenciar a forma como que a gente aborda esses dilemas éticos, o se colocar no lugar do outro. Eu acho que tem completamente tudo a ver, né? A empatia, você se colocar no lugar do outro, você entender o que o outro estava sentindo quando aquilo fez, né? Ou quando procedeu daquela forma. A ética é justamente para o outro, né? Não existe ética se a gente fosse sozinho. Se nós fôssemos sozinhos no mundo, a ética justamente é a inteligência compartilhada a serviço do aprimoramento das relações humanas. Então, se eu estou buscando aprimorar as relações humanas, eu já estou buscando aprimorar pelo outro. Não é por mim, é pelo outro, para que a gente possa viver sem esbarrar no limite do outro, né? Então, é o que eu te falei dos casos concretos. Mas eu fiz uma postagem, mas eu tenho a minha liberdade de expressão. Mas e as pessoas que leem a sua postagem? Que trabalham com você? Ah, mas foi um conflito entre nós. Mas a urbanidade também é um dever nosso no Estatuto. Então, criar-se um ambiente de mais cordialidade, né? Então, é para o outro. Não é ética só para mim, é para o outro. É para a gente poder se relacionar melhor. Então, quando você se coloca no lugar do outro, não só para não fazer certas coisas, violando a ética, como também a gente, para analisar um caso, né, você também olha com outros olhos. E se fosse eu nesse lugar, né? Se fosse eu aqui cometendo esse tipo de coisa, se fosse uma postagem minha, que foi num dia que eu não, sei lá, eu estava com a cabeça quente, de repente fui lá e desabafei nas redes sociais. Acho que quando você olha para o outro, você consegue medir melhor esse tipo de coisa. Muito bem, eu acho que esse é o grande recado que a gente deixa aqui nessa fase final do nosso programa, porque de fato o tempo passa muito rápido aqui e nós já chegamos aos finalmente. Então o grande recado é esse, né? É pensar na ética como a evolução de estarmos em sociedade. Estarmos em sociedade, a gente às vezes pensa numa coisa muito macro, que é o nosso país, nossa cidade, enfim, não, mas é a organização onde a gente trabalha, né? É um recorte da sociedade, porque são pessoas diferentes, que vieram de formações diferentes, de vidas diferentes e que vão ter que coabitar, coexistir, né? Coexistir também é um termo muito bom, né, para a gente falar dessas questões e como é que a gente faz isso da melhor maneira. Quando a gente entra no lugar de trabalho, né, Roberta, a gente não é obrigado a amar um amiguinho. Não. Mas temos que conviver com o amiguinho, né? Então não precisa bater no amiguinho, né? Não precisa... Então vamos fazer da melhor maneira possível a convivência para que a nossa atividade fim de cada um seja entregue como deva ser feito e que nós consigamos evoluir como ser humano. Aliás, a ética, né, ela tem primazia aí no rol de valores do Tribunal de Contas. Então, eu acho que agir com ética é primordial, é primordial. Muito bem. Queria agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez, né, no nosso controle externo. Seja muito bem-vinda quantas vezes quiser. Eu sei que teremos novidades em breve aí, né, com esse olhar da ética dentro do tribunal. Para esse ano, para o ano que vem, teremos muitas coisas e queremos contar todas essas novidades. Com certeza, estou à disposição. Muito bem, obrigado. Roberta Yanez, não vou mais errar o sobrenome, estou aqui há 1 ano e meio falando o nome dela errado e ela é muito gentil, nunca me corrigiu de maneira muito ética. Mas, Roberta, obrigado pela sua presença aqui, a nossa presidente da Comissão de Ética do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E para você que me acompanhou até aqui, também fica o meu agradecimento.
Mais informações sobre o nosso dia a dia no site tce.sp.gov.br. Siga-nos também nas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!